Olá, meus queridos, sejam bem-vindos hoje à lição número 151 do livro Um Curso em Milagres. Bom, estamos voltando, né, depois desses 10 dias de revisões que foram feitas. Eu espero que você tenha, de alguma forma, se conectado novamente às lições anteriores, né, que estavam na revisão, que você tenha praticado aí da melhor forma possível. E para você que chegou aqui agora pela primeira vez, não sabe o que está acontecendo, bom, nós estamos aqui fazendo as lições deste livro, Um Curso em Milagres, e hoje é a lição de número 151. Então eu te convido a assistir às lições anteriores, tá bom? Aqui nesse canal mesmo. E seja bem-vindo ao primeiro dia para você, seja bem-vindo, eu espero que você goste, eu espero que essa lição seja de muita contribuição para a sua vida. Bom, dito isto, vamos lá então, o que a lição 151 nos diz? O tema dela, o título dela diz: Todas as coisas são ecos da voz de Deus. Essa lição, ela fala especificamente sobre o nosso sistema de julgamento do ego. E ela começa a lição dizendo: ninguém pode julgar com base em evidência parcial. Isso não é julgamento, é apenas uma opinião baseada na ignorância e na dúvida. Como podes julgar? Teu julgamento baseia-se no testemunho que te oferecem os teus sentidos. No entanto, jamais houve testemunho mais falso do que esse. Mas de que outra forma julgas o mundo que vês? Depositas uma fé patética no que os teus olhos e ouvidos reportam. Pensas que os teus dedos tocam a realidade e se fecham sobre a verdade. Essa é a consciência que compreendes e pensas ser mais real do que é testemunhado pela eterna voz do próprio Deus. Então, isso aqui é só um trechinho aqui da lição. Eu recomendo que você leia, né, toda a lição. Ela tem bastante informação. Mas, basicamente, ele está falando aqui do nosso grande desafio. Porque não julgar é, talvez, um dos maiores desafios que qualquer um de nós aí, nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de expansão da consciência, tem. Eu falo por mim, eu acho que melhorei bastante, mas ainda eu me pego muitas vezes julgando, e aí eu sempre me pergunto, nossa, mas por que eu tô pensando isso? Por que eu tô falando isso? Por que eu tô me comportando desse jeito se eu já sei que não é assim, se eu já sei que não é desse jeito, se eu já sei que eu não deveria estar fazendo dessa forma? Então, o julgamento, ele é uma grande barreira que nos coloca, né, entre a expansão, entre a conexão mesmo com a nossa verdade e todo esse processo. Então, não julgar seria o grande poder do ego sobre as nossas vidas. Aliás, o julgar é o grande poder do ego sobre as nossas vidas, porque é o nosso sistema de crença baseado na percepção dos nossos 5 sentidos, como ele diz aqui, que nos leva a julgar. Então, dentro desse processo de expansão de consciência, desse processo da gente se reconhecer como sendo um com Deus, um com o todo, né? E quando eu digo é a humanidade se reconhecer como parte de uma única consciência, compreendendo isso, a gente consegue compreender que não existe nenhuma razão para nenhum tipo de julgamento. Então, se eu me conecto com essa verdade, se eu consigo sentir essa verdade, eu começo a compreender que não existe razão para nenhum julgamento. E esse talvez seja o desafio de todo mundo, né? Eu coloco por mim aqui, é o meu grande desafio. E nós estamos nesse processo, não significa que uma vez que você entendeu que você está no processo de autoconhecimento, de expansão de consciência, da conexão com a sua divindade, que você vai parar de julgar do dia para a noite. Ah, entendi, pronto, parei de julgar.
Não, isso não acontece dessa forma, mas é uma evolução que você precisa buscar ela diariamente. Então, cada dia eu julgo menos, cada dia eu me observo mais no que eu estou julgando e eu vou lá e corrijo aquela ação do julgamento, entende? Por isso que o Cristo, ele já ensinou, né, na época que ele veio aqui para a Terra, ele ensinou: não julgais para não ser julgados. E um dos ensinamentos que ele deixou, né, um dos exercícios que ele deixou, né, pra gente é: vigiai e orai o tempo todo para que o julgamento não faça parte da sua vida. Então, se nós estamos no presente, porque vigiar e orar é uma forma de você manter a sua mente no presente. E quando a gente mantém a nossa mente no presente, a gente tem uma grande chance de se conectar com a consciência. Porque mente é a nossa parte controlada pela nossa natureza humana. Mente, aí eu tenho lá mente inconsciente, mente subconsciente, consciente. Essas são partes da mente. E a consciência é o elevado de nós, é aquilo que está além do nosso ser, é aquilo de maior, é aquilo que é a unicidade em si. Então, quanto mais eu estou no presente, mais eu estou consciente da minha consciência unida com o todo. E esse vigiar e orar que o Cristo ensinou, né, ele deu como conselho, é uma ferramenta que nos coloca neste lugar de se auto-observar quando a gente vai entrar num julgamento. Então, aconteceu algo, aí tem aquela ação, né, que a gente vai, né, seja abrir a boca, né, ou seja o pensamento, né, que a gente vai para o julgamento. Se nós estamos nesse orar e vigiar, nesse presente, a gente vai, sabe, antes do abrir a boca para julgar, a gente já vai ter um estalo ali, um insight ali que vai falar: não, sabe, para. E aí o pensamento ele muda, ele é desviado. Então você não julga, né? Você veio aquele impulso, mas algo, a sua consciência, o seu poder, né, do agora fez com que você parasse. Ou seja, você controlou uma ação porque você estava presente, porque você estava vigiando e orando o seu comportamento, as suas atitudes. Então, olha só, é um treinamento que a gente precisa fazer no dia a dia para a gente chegar cada vez mais neste estado de neutralidade, ou seja, eu estou tão aqui no presente que eu estou neutro a tudo que acontece. E se eu estou neutro a tudo que acontece, significa que eu não vou julgar. E é muito interessante isso, porque a neutralidade não significa não se importar. A neutralidade significa você estar vivendo em um estado que aqui é chamado de amor incondicional. O amor incondicional, ele não julga, ele não faz diferença, ou seja, ele está ali naquele centro, ele é neutro, ele vê tudo e ele tem a mesma impressão de tudo. E olha que interessante, quando eu estou nesse ponto de neutralidade, eu olho para uma situação trágica, seja na minha vida ou seja na vida do outro, com outro olhar. Eu vou ter a compaixão daquele outro porque ele está lá adormecido, perdido, no sofrimento, e eu vou ter tanta compaixão por ele, sem dizer tá errado, tá certo, eu apenas vou ter compaixão e desejar profundamente que aquele ser possa se integrar com a sua verdade, possa se integrar com a sua divindade. E é nesse momento que uma pessoa que está, né, com essa mente, com essa consciência ativada, ela vai poder contribuir para aquela situação, ou seja, ajudar aquela situação. Seja uma situação que esteja lá muitas pessoas envolvidas, ou seja uma situação de uma pessoa só envolvida. Ela vai, com o seu olhar neutro, sem o julgamento, ela vai poder ajudar aquela pessoa, contribuir de alguma forma para que aquela situação daquela pessoa possa ser de alguma forma melhorada.
E claro, existem várias formas, né, de você estar nessa neutralidade, perceber o que está acontecendo e agir no sentido de contribuir. Pode ser através de uma oração, pode ser através de uma emanação de energia, pode ser através de uma conversa, pode ser através de um abraço, pode ser através de diversas formas, onde você vai deixar o julgamento de lado e se conectar a essa consciência neutra de que você é parte daquela pessoa também. Então, se aquela pessoa está sofrendo de alguma forma e você não fizer algo para aquilo, é como se você estivesse fechando as portas. Então, percebe que é uma análise um pouco mais profunda, mas que, pelo menos para mim, ela traz bastante sentido. E eu já tive experiências na minha vida que isso faz tanto sentido quando você olha de uma outra forma, quando você olha com esse olhar neutro e diz: cara, eu sou parte daquilo, eu sou parte daquela pessoa, né? Ainda que ela seja uma pessoa aos olhos físicos, ou seja, aos olhos, né, dos meus sentidos, aquela pessoa é horrorosa nas suas atitudes, mas quando eu tiro esses sentidos e coloco só a neutralidade desse amor incondicional, eu percebo que aquela pessoa é tão Deus quanto eu, é tão espírito quanto eu, é tão luz quanto eu, é tão divindade quanto eu. Então, eu saio da separação e eu me conecto àquela situação, no sentido de ajudar, de contribuir. Porque curando aquela pessoa, contribuindo com aquela pessoa, na verdade, eu estarei contribuindo comigo mesmo, com o meu processo de evolução. Então, eu gostei bastante de olhar para a lição dessa forma, de trazer para a lição essa reflexão, que é o que fez mais sentido comigo. E olha o que ele diz mais aqui. A ti foi pedido com frequência que se abstivesses de julgar. Não que isso seja um direito que te é recusado. Não podes julgar. Podes meramente acreditar nos julgamentos do ego, que são todos falsos. Ele guia cuidadosamente os teus sentidos para provar o quanto és fraco, o quanto és indefeso e amedrontado, o quanto vives apreensivo com a punição justa, o quanto és enegrecido pelo pecado e miserável pela culpa. Então, ele diz aqui que o nosso condicionamento mental, controlado pelo ego, que acredita na culpa, que acredita que é subjugado, que acredita nessa limitação do humano, do ser humano, é que faz com que ele crie situações para que o julgamento aconteça. Então, é fazer valer aquela crença. Então, quando a gente tem uma crença, ainda que inconscientemente, nós estamos no automático criando situações para provar que essa crença que está gravada no nosso subconsciente e inconsciente é verdadeira. Então, o ato de julgar é um ato que acontece porque a gente precisa o tempo todo provar que nós somos este ser limitado. Então, enquanto eu estou criando situações de julgamento, eu estou fugindo da responsabilidade de me conectar à minha verdade do ser, que diz: eu e Deus somos um. Eu e o Cristo, a consciência crística, somos uma única consciência. Então, fugir dessa verdade através do julgamento é uma forma de autodefesa do nosso ego. Olha que interessante e olha que profundo também, né? Bom, e o que a lição traz aqui pra gente, pra prática, então? Hoje, basicamente, não tem nenhum mantra, mas é apenas você usar novamente aqueles 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite para fazer esse momento de reflexão sobre aquilo, a forma como nós estamos dirigindo a nossa vida com relação ao nosso sistema de pensamento, ao nosso sistema de julgamento. E a lição, nessa parte, ela diz o seguinte: dá-lhe os teus pensamentos, dá a ele, a Deus. Então, eu vou me conectar, né, nesse momento
com o meu Criador, com a minha divindade, nesses 15 minutos, né, que a gente vai parar, que a gente vai dedicar a essa lição. E aí ele diz: dá-lhes os teus pensamentos e ele te devolverá como milagres que proclamam alegremente a integridade e a felicidade que é a vontade de Deus para o filho, para o seu filho, como prova do seu eterno amor. E à medida que cada pensamento é assim transformado, assume o poder curativo da mente que nele viu a verdade e não se deixou enganar pelo que lhe foi falsamente acrescentado. Todos os fios das fantasias se foram, e o que permanece é unificado num pensamento perfeito que oferece a sua perfeição a toda parte. Então, nesse momento de 15 minutos, é fazer em forma de oração, se conectando interiormente, né, à nossa divindade e colocando como oferecendo que todos esses pensamentos de julgamento, todo esse programa da nossa mente que está, né, condicionada ao julgamento, seja transformada, seja integrada à parte pura de quem nós somos. Ou seja, eu transformo esse pensamento de julgamento em um pensamento de amor incondicional, de neutralidade, onde eu compreendo que não existe nenhuma razão para o julgamento e que o julgamento é uma forma de me manter com a minha mente doente, ou seja, manter com a minha mente acreditando numa mentira sobre a minha natureza e sobre, claro, a natureza do outro, porque o outro é um espelho de quem eu sou, o outro também é parte de mim. Então é entregar isso na mão da nossa sabedoria interna, do Deus em nós, do divino em nós. E aí, claro, você usa a melhor forma que você tem para fazer essa conexão. O seu jeito de orar não tem certo e errado, tem aquilo que você entrega com verdade, que você entrega com fé. Então, é essa entrega que nós vamos fazer hoje, nos 15 minutos, né, de manhã e nos 15 minutos aí. Procura fazer antes de dormir, né, esse momento, né, de você dizer mesmo, ser sincero, dizer, eu quero viver uma vida sem julgamento, eu quero compreender como viver uma vida sem julgamento, eu quero olhar para o meu irmão, para aquele outro que está lá fora, sem esse achismo de certo e errado, eu quero apenas ser contribuição. Se algo que eu olhar no outro me incomode de alguma forma, que eu seja luz para ele, ao invés de julgar, ao invés de colocar mais energia negativa, né? Porque quando a gente julga, muitas vezes a gente está descarregando energia negativa ali naquela pessoa. E o que vai acontecer? Ela vai se tornar pior. Então, colocar nesse momento de oração a pergunta, né? O que eu posso fazer para sair do julgamento e ser contribuição na vida do outro? E na minha própria vida, né? Porque a gente se julga também. Então, se você se julga também, é perguntar: o que eu posso fazer para me julgar menos a cada dia? Para eliminar da minha mente, do meu sistema de pensamento, do meu sistema de crença, o controle desse ego que está doente, dessa mentalidade doente de acreditar que eu sou merecedora de ser julgada. E fazer, sabe? Soltar o coração, deixar ali o coração falar, né? Deixar o seu interior mesmo se expor e falar e ser sincero. Eu quero experimentar dessa possibilidade de viver melhor, de viver de uma forma mais íntegra, né? De me conectar mais a essa consciência crística que é perfeita, que nos representa, porque a consciência crística, ela nos representa. É ela que nos lembra a nossa perfeição e é nela que a gente precisa se espelhar, né? Lembrar, olha, eu quero ser como você foi, eu quero ser como Cristo foi, eu quero ter a consciência desse Cristo, né? Que já é nossa, mas nós não estamos acessando ela por conta dessas barreiras mentais, essas barreiras que a gente chama de crença, né? O julgamento existe porque existe a crença. Então, tirar essas barreiras
que é a mesma coisa que falar rasgai o véu, tirai o véu, para enxergar a verdade, para enxergar a realidade sobre quem nós somos. E quando a gente fala para essa questão do sistema de julgamento, né, só para trazer aqui uma ilustração para finalizar a lição de hoje, imagina esse planeta, né? A gente não precisa ir longe. Imagina esse planeta. Toda guerra é comandada por um sistema de ego. Toda discussão, toda morte, toda violência, toda forma de injustiça é comandada por uma mente egóica, por uma mente que está ali sendo controlada pelo seu sistema limitado de crenças. Então é este ego, né? Essa parte do ser humano, essa personalidade do ser humano distorcida, corrompida, porque o ego, ele não é um demônio, não, o ego é a nossa personalidade humana. Só que quando essa personalidade está corrompida, ela se torna a figura do próprio demônio. O demônio não existe, o demônio é um sistema de crença. O demônio é também um sistema mental, um estado mental, né? Mas o demônio é a representação de algo que só faz o mal. Então, uma pessoa, por exemplo, que desencadeia guerras e conflitos, que mata, que destrói, seja qual for o tipo de destruição, ela está com a sua personalidade humana corrompida, que é este ego. E este ego corrompido, ele é totalmente autodestruidor. Ele se autodestrói e ele também destrói tudo ao seu redor. Então, olha só, né? Às vezes a gente coloca a culpa no demônio, quando na verdade a gente só precisa corrigir a nossa mente, corrigir o nosso padrão de pensamento, o nosso sistema de pensamento, o nosso sistema de crença sobre quem nós somos. E aí este demônio, ele deixa de existir nas nossas vidas. Então percebe que não existe nada contra a nossa vida lá fora. O nosso próprio, autodestruidor, ou o nosso próprio inimigo, o nosso próprio destruidor, ele vive dentro de nós, dentro da nossa mente. Então, o trabalho é interno, o tempo todo o trabalho é interno. Então, gente, é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje, nessa lição número 151. Que você leia toda a lição, que você também reflita e tire o seu próprio entendimento dessa lição, tá bom? Eu espero que a minha reflexão aqui, ela seja de contribuição para você, e não é a verdade absoluta, é aquilo que eu compreendi e aquilo que eu entendo sobre aonde eu estou, né, nesse momento, em termos de conhecimento, é aquilo que eu trago como entendimento para você e que seja contribuição, tá bom? É isso por hoje e eu te espero aqui amanhã, então, para mais uma lição. Um grande beijo para você.